Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde, gente. Boa tarde a quem está em casa nos assistindo também. Nós já estamos online pelo nosso canal. Sejam bem-vindos ao quarto workshop desse hackathon. A gente veio aqui com diferentes experiências durante o processo, com as imersões, e agora chegou a hora de fechar com chave de ouro esse processo de imersões e workshops. E nós trouxemos aqui um time de excelência hoje, então a gente espera que vocês estejam super conectados, que vocês estejam atentos a tudo que a gente for viver. Vai ser muito intenso, vão ser 2 horas que vão voar hoje, então a gente pede que vocês não pisquem, e se piscar que não durmam. Quem aqui do nosso ecossistema já percebeu que alguns de vocês já foram pegos no famigerado perfil dormir no Einstein. Não durmam no Einstein, porque aqui, se vocês rebaixarem a consciência, a gente vai ter que entubar. Então, mantenham a atenção, aproveitem todo esse nosso processo, porque vai valer muito a pena. Então, eu quero começar agradecendo ao professor Welbert, que está organizando esse hackathon, a todos os cursos de graduação do Einstein que estão participando, o curso de administração na organização, o curso de enfermagem, de medicina e de fisioterapia participando efetivamente com seus estudantes, os professores colaborando, o curso de odontologia e os cursos, claro, né, da Poli, que estão aqui participando também desse hackathon. Quero agradecer às áreas também do Einstein que estão permitindo as imersões. E agora quero fazer um agradecimento ao Mosquin, que ele vai se apresentar a seguir, mas que nos ajudou a organizar e que trouxe aqui o seu time, o seu pelotão, para trabalhar conosco. Está ali no fundinho esperando ali, ó. A gente vai ter hoje muita interação, esperamos que vocês estejam ligados. E obrigado, Mosquin, pela participação. A gente está falando agora, né, de business model, que é o momento que a gente fecha. Vocês estão entrando em contato com o paciente, entrando em contato com a realidade da reabilitação de pacientes crônicos. Vocês estão vivenciando possibilidades, oportunidades, já fizeram workshops, desde o olhar para o paciente, o design thinking, a prototipação, e agora a gente chega no momento de alinhar, articular propósito, aquilo que vocês estão vendo, oportunidade, e entender como que a gente pode transformar isso em valor. Então, o nosso objetivo hoje é produzir uma proposta de valor contextualizada dentro de um modelo de negócios. Bom, agora você pode me perguntar, João, tem significado, tem um depois? É um mercado que faz sentido? É um mercado que a gente pode dizer que vale a pena investir? Então, trouxe algumas considerações aqui para começo de conversa. A gente está falando do mercado de saúde global, a gente vai olhar o global e olhar o brasileiro. Existe uma perspectiva de crescimento contínuo de gastos em saúde global, em torno de 4% ao ano, chegando a uma média global de 10% do PIB. No Brasil, a gente já está muito próximo disso. 9,47% do PIB foi gasto em saúde no ano passado. E aí, o que leva esse aumento do gasto nos países ao redor do globo? A gente tem o aumento na expectativa de vida, e isso é muito significativo para nós que estamos aqui pensando na reabilitação de pacientes. Em determinado momento, vamos chegar a viver 150 anos, mas vamos viver ou sobreviver? Em que condições? Em que possibilidades? Os avanços clínicos e tecnológicos e a expansão do serviço público de saúde. No Brasil, tem sido muito relevante essa expansão, e nos anos da pré- e pós-pandemia, e durante a pandemia, né, Mosquinha, aqui, de 2018 a 2020, houve um aumento de 248 para 542 health techs. Isso não é apenas impulsionado pela pandemia. Esse movimento está muito conectado ao movimento de envelhecimento da população. E claro... JP, o que são essas tal de health techs aí que você está falando, cara? Oi?
que são essas tal de health techs aí que você falou? Essas health techs, as nossas startups da área de saúde, as quais a gente vai, inclusive, apresentar duas aqui e sua proposta de valor, né? Se ficar dúvida a esse respeito, eu espero que você tire todas a seguir. Bom, gente, as doenças crônicas devem voltar, agora que a pandemia tem o seu arrefecimento, devem voltar a representar 70% das mortes globais. 70% das mortes globais. Vocês estão aqui melhorando a vida de pessoas com doenças crônicas. Dá para fazer um pouco de conexão que o que vocês estão fazendo é relevante, né? E tem muito mercado. Então, muitas pessoas se interessaram pelo mercado de saúde, inclusive as Big Techs, nos últimos anos. E eu vou confessar para vocês que quando a gente pensa Amazon, Google, Alibaba entrando na área de saúde, a gente pensa, será que vamos ser atropelados e não vamos nem ver a placa do caminhão? E aí a gente vê as Big Techs tendo dificuldades para compreender o setor. Vocês que estão fazendo imersão, que estão indo à beira do leito, que estão indo entender o processo, devem ter percebido que é complexo. Quem faz gestão bem feita numa organização de saúde faz em qualquer lugar, porque é complexo. Então, ontem a gente teve a notícia de que a Amazon encerra seu serviço de telemedicina, o Amazon Care. Esse desafio que as Big Techs estão passando é porque não é só sobre tecnologia, é sobre a experiência do paciente, a experiência do cuidado, que há muita complexidade. E é por isso que essas Big Techs vão precisar de vocês, galera. É muito sério isso que a gente vai fazer hoje aqui. E isso é fantástico, porque a gente está com um tema muito atual, num cenário muito atual e com muitas oportunidades. No Brasil, a saúde movimentou 822 bilhões no ano passado, que é 9,47% do PIB. Agora, vocês vão perceber, 49 milhões de usuários têm acesso a um plano de saúde privado, a saúde suplementar. Os outros 75%, 76% da população estão no SUS, mas o investimento é 47% no SUS, ou seja, tem muita gente e muita gente precisando fazer mais com menos. Então, quando a gente pensa nas propostas, naquilo que a gente vai fazer, é muito importante que nós pensemos, isso tem acessibilidade, tem escalabilidade, pode chegar a mais pessoas? Então, com essas questões de um cenário significativo, um tema muito relevante, Mosquinha, a gente chega nesse workshop. Eu espero que vocês já estejam totalmente embarcados, são os sobreviventes desde o primeiro workshop, que estão aqui, firmes e fortes. Espero que vocês estejam totalmente embarcados para construir uma proposta de valor e muito fortes para esse hackathon. Então, Mosquim, agora eu vou passar a bola para você. Eu me chamo João, pessoal, eu sou coordenador do curso de administração aqui do Einstein, mas mais importante do que vocês lembrarem do meu nome é vocês fazerem uma proposta de valor muito significativa agora, e eu passo o comando para o meu amigo Mosquim. Obrigado, JP. Valeu, cara. Pessoal, prazer enorme estar aqui com vocês. Eu vou até sentar para ficar igual vocês aqui. Realmente, para mim, assim, estou emocionado de estar aqui com vocês e cada um de vocês realmente pensando em como construir algo e imaginar que daqui de dentro acho que vou ficar em pé de novo, porque também o pessoal do fundo não está me vendo. Imaginar que daqui de dentro pode, de verdade, surgir algo incrível. Vocês não têm ideia de quantas soluções com nível de maturidade, do nível de maturidade que vocês vão ver aqui, nasceram de situações que parecem simples como essa. Tá? Só muito rapidamente, meu nome é Alexandre Mosquim, eu sou gerente de inovação da Eretz Bio. A Eretz Bio ela é a incubadora de startups do Einstein. Eu convido todos vocês a irem lá na unidade de Vila Mariana, que é o residencial, combinem entre vocês, enfim, irem lá conhecer pessoalmente. É incrível vocês verem, sabe, tipo, a coisa acontecendo mesmo, né? Comecei na área social, minha esposa, né? Eu conheci minha esposa como palhaço de hospital.
Fiz Babson College, sugiro para vocês, eu sei que eu estou dentro de uma instituição de ensino falando de outra instituição de ensino, mas Babson College, em termos de empreendedorismo e inovação, é uma das maiores referências do mundo, não sei se vocês já ouviram falar, aqui no Brasil não é muito conhecido, mas é a número 1 de empreendedorismo no mundo. Sou professor em algumas instituições e hoje trabalhei em diversas organizações, fundei um movimento chamado Open Innovation Brasil, que é um movimento que reúne organizações para discutir e fomentar, né, isso em 2016, a gente está fazendo 5 anos já, discutir e fomentar a inovação aberta. E hoje a gente vai falar sobre uma forma visual e simples de vocês conseguirem pensar o modelo de negócio de vocês. Eu não quero que vocês se atenham à metodologia, eu quero que vocês se atenham ao negócio de vocês, porque a única coisa que tem aqui são perguntas importantes que precisam ser respondidas. E uma forma estruturada e conectada para vocês conseguirem pensar e construir esse pensamento na cabeça de vocês. Esse framework foi criado pelo Alexander Osterwalder, que é um cara que é legal vocês pesquisarem, estudarem e lerem os livros dele. Ele é discípulo do Steve Blank, que é outro cara incrível. Não sei se vocês já ouviram falar, né, sobre inovação e transformação, e daí por diante, são 2 referências incríveis. Então, nesse único framework, você vai conseguir, e não é nesse que a gente vai trabalhar agora, tá? A gente vai trabalhar num que é anterior a esse, que é exatamente o canvas da proposta de valor. Por isso que a gente está falando tanto da proposta de valor. E por que a gente está falando especificamente da proposta de valor? Porque eu vejo isso todo santo dia lá na incubadora. As startups que se destacam mesmo, que conseguem se destacar de uma forma muito forte, são aquelas que entendem a dor real, a necessidade real, a dificuldade real do mundo e conseguem de verdade oferecer uma solução autêntica para isso. Algumas têm uma solução incrível e se apaixonam pela solução e ficam tentando fazer de tudo para vender a solução. E aí essa chave se inverte, né? Você está tentando encontrar um problema para poder vender a sua solução. E aí você vai ter dificuldade, você vai ouvir não, e daí por diante você fala, não, mas esse mundo de empreendedorismo, de inovação é muito difícil, mas, poxa, será que você está conectado mesmo na dor real? Será que você está conectado na necessidade real? Será que o que você está oferecendo para o mercado resolve uma solução de verdade? É por isso que a gente vai falar do Canvas da proposta de valor. Mas antes, esse Canvas, então, ele tem a proposta de valor, e através da proposta de valor você entende, né, qual é o seu segmento de clientes e como você se relaciona com eles e qual é o canal de distribuição. Vocês já viram esse Canvas? Já tiveram alguma aula com ele ou não? Puta, só isso aqui daria uma aula, daria um módulo inteiro, né? E aí, com isso, você consegue construir qual é o relacionamento humano que você tem, né, com o seu cliente. A partir disso, você entende quais são as atividades que você precisa fazer e quais são os recursos principais que você precisa ter para construir a sua proposta de valor e quais são as principais parcerias. E aí você entende, né, o quanto custa tudo isso e você desenvolve quais são as possíveis fontes de receita, né? Aí aqui eu tenho alguns canvas preenchidos, né? Esse material vai ser distribuído para vocês preencherem, né, online, enfim. Mas se vocês procurarem, cara, tem ferramentas, né, online mesmo para vocês fazerem, porque isso aqui vai ser distribuído no PowerPoint. Olha que interessante. A gente tem aqui, não sei se vocês sabiam, mas há um tempo atrás existia uma rede chamada Facebook, né, que hoje já nem é mais tão... Mas, assim, é interessante vocês entenderem como nasceu, porque isso aqui ele é um canvas antigo do Facebook, ele não é o canvas atual, mas ele é como ele nasceu e a intenção que ele tinha. Então... olha que interessante, ó, os parceiros chaves, eles eram a parte de aplicativos, de jogos e daí por diante, porque quando o Facebook nasceu, ele tinha uma fonte de receita com jogos gigantesco, todo mundo, né, queria jogar os joguinhos e brincar e não sei o quê, e isso virou uma febre, e as pessoas achavam que aquilo ia ser a fonte de receita do Facebook, né? Aquilo ia ser o principal, tanto é que é a propaganda e a 30% nos créditos, e esses créditos são os créditos que são adquiridos através dos jogos, né? Então, gerando qual é o relacionamento que tem, que tipo de cliente, né? Todo mundo que se interessa pela internet, enfim, isso aqui é só um exemplo do Facebook. E aí, para quem gosta de futebol, tem o da FIFA, olha aí, né?
Esse é atual, né? Na verdade, esse não é atual, é da mesma época do Facebook, mas ele continua atual até hoje. Essa é a questão, né? Então você entende, né, que essa questão da paixão mesmo pelo jogo, tal, enfim, essa é a proposta de valor principal. E quais são as formas, né? Por exemplo, quais são as fontes de receita, a venda de ingressos, né? Toda a parte de merchandising, licenciamento, tal, enfim, toda a estrutura necessária para conseguir, a parceria com os times e daí por diante, para eles conseguirem se conectar ao cliente principal, que são as pessoas que são apaixonadas por futebol e daí por diante, e todos os segmentos de clientes, que são todos os clubes e as ligas, enfim. Isso são só exemplos, né, de um preenchimento. Como o JP falou no início, não pisque, porque o negócio é rápido mesmo, porque isso aqui a gente ia, como eu falei para vocês, daria uma aula. Mas só que eu vou pedir para a gente dar um passo atrás, né? Tipo, antes de conseguir construir tudo isso, que você fala, nossa, é meio complexo, né? Todo esse canvas e daí por diante, vamos dar um passo atrás, né? Esse era um outro cara que existia há muito tempo atrás, um tal de Michael Jackson, né? Não sei se vocês já ouviram falar dele também, mas enfim. Então, assim, qual que é o primeiro passo que a gente precisa dar antes de montar aquele canvas, né? Não é esse, na verdade, né? Esse foi um passo bem interessante, bem legal que aconteceu, mas não é exatamente esse. O primeiro passo é exatamente isso, e é aqui que a gente vai trabalhar. O canvas da proposta de valor, ou seja, o cliente no centro, você entender quais são as dores de verdade, quais são as necessidades de verdade, quais são os ganhos que ele passa a ter com o seu produto, com o seu serviço, e o que ele está fazendo naquele momento que ele adquire o seu produto ou o seu serviço? Quais são as atividades, as tarefas que ele está fazendo quando ele está adquirindo o seu produto, o seu serviço? Porque assim, entendendo essa questão do cliente, você começa a desenvolver toda a parte de o que consegue aliviar as dores, quais são os painkillers mesmo, né? O que vai aliviar as dores e quais são os criadores de ganho, né? Como é que você consegue alavancar os ganhos para o cliente, e aí sim você vai pensar o que você faz em produto e serviço. Não é o contrário do que a gente faz normalmente, né? Porque primeiro a gente tem uma ideia incrível, porque eu vou criar o produto, porque, nossa, olha, esse produto aqui, você já sai vendendo o produto para todo mundo. O que eu estou pedindo para vocês fazerem é o contrário. Esquece o produto. Não é hora de pensar no produto final. Não é hora de pensar na solução. Vocês vão pensar primeiro na dor, primeiro na necessidade, relacionada àquele produto. Tudo bem que você pensou num produto incrível. Cara, mas qual que é a dor que aquele produto resolve? Pensa direito na dor mesmo, na necessidade. Né? Pensa em como é que você consegue resolver isso, e daí vai desenvolvendo tudo isso, e aí sim você chega no produto. Porque aí você vai ter um produto com muito mais profundidade. E esse é o exercício que a gente vai fazer aqui hoje. E aí tem aqui a parte do perfil do cliente, como eu falei para vocês, e tem já as perguntas direcionadoras, né? As perguntas que vocês precisam responder para conseguir preencher todo esse material, né? Por isso que eu falei, não se atenham a metodologias, não se atenham, tipo, é só uma forma visual de você conseguir organizar o seu produto, né? E aí sim, para conseguir criar o seu produto, as perguntas direcionadoras para você conseguir chegar literalmente no produto final. Esse é o exercício que a gente vai fazer agora, tá? Cada um de vocês vai pensar na solução de vocês, vão fazer um moonwalking aí, eu não sei se vocês conseguem fazer, vão dar um passo atrás, vocês vão primeiro criar o canvas da proposta de valor, pensa na volta atrás, pensa ali na dor, na necessidade que gerou aquela solução, vai com profundidade, pensa direitinho em tudo isso, para depois rever o produto. Aí quando você for rever o produto, você vai, caramba, eu não tinha pensado nisso, olha, se eu fizer dessa forma aqui, vai ser 1 milhão de vezes melhor. E você só vai conseguir ter esse insight se você tiver feito esse exercício antes. Isso, em inovação, a gente chama de pivotar, né? E a maioria das startups de sucesso pivotaram. Eu podia falar 1 milhão de casos aqui, mas a gente não tem tempo, né? Esse é o material que vocês vão receber para poder fazer online também, tá bom? E aí, vocês estão prontos para ver startups de verdade que estão no mercado, que estão batalhando para conseguir trazer a sua solução para o mundo e daí por diante? E exatamente esse trabalho, né, que vocês viram aqui, estão prontos?
Eu estou vendo. Então, vamos lá. Eu vou chamar, primeiro, né, a gente tem 3 empreendedores aqui, 2 startups, a Afinando o Cérebro, que trabalha com saúde mental e cognitiva, e a Efesto, que trabalha com órteses, né? E eu vou chamar aqui primeiro, né, a Ingrid e o Lucas, da Afinando o Cérebro. Uhul! Palmas, pessoal! Finalmente. Obrigada, obrigada. Muito obrigada. Vamos correr, porque tem que ser rápido, né? Tem que ser rápido. Então, alguém aqui já teve dificuldade de se concentrar no ambiente ruidoso? De aprender idiomas, focar a atenção quando tem vários estímulos competitivos? Pois é. Conexões cerebrais na palma da mão podem ser criadas, vou mostrar para vocês como. E essa dor nasceu no consultório de fonoaudiologia dos pacientes que tinham transtornos de processamento auditivo ou déficit de atenção. O que a gente fez? Primeiro, vamos entender o problema. A orelha ouve, mas é o cérebro que escuta. E, estimulando habilidades cognitivas e auditivas, você consegue ajudar as pessoas a compreenderem melhor, não somente o que elas escutam, mas o mundo. Né? E aprender melhor também. Então, melhorando a qualidade de atenção, de comunicação sim, porque a gente se comunica a partir daquilo que a gente escuta. O bom comunicador também é um bom ouvinte. E esse é o nosso propósito da ProBrain, que é essa empresa. Opa, faltou a imagem da gente aqui, sumiu, mas tudo bem. Era o nosso time aqui para mostrar para vocês essa galera que trabalha na ProBrain para fazer com que... É uma pena, né? Pelo menos eu trouxe o Lucas aqui com a gente e o quanto a gente tem aí trabalhado para levar em formato lúdico, em jogos, né, soluções para o mercado. Já temos 2 produtos no mercado. O Audibility, que é específico, nichado para fonoaudiologia, para fazer teste de habilidades auditivas. Não é quanto você ouve, mas é o como você ouve, e o Audibility, o Afinando o Cérebro, que é uma plataforma que eu já convido vocês em dia de prova, que você está lá com a cabeça super bugada para estudar, entra lá e faz um jogo que você vai ativar o seu córtex pré-frontal e vai aprender com mais foco, mais atenção e retenção de informação. Mais de 160 atividades gamificadas para diferentes habilidades auditivas, afinandocérebro.com.br, e a gente tem validação científica por mais de 54 trabalhos feitos por instituições parceiras. Começamos a trabalhar focados em fonoaudiólogos, era B2B, só que com a pandemia, o que aconteceu? Pais de crianças com dificuldades de aprendizagem, ou no homeschooling e tudo mais, começaram a nos procurar e começaram a encher a nossa plataforma. Mais da metade dos nossos clientes hoje são B2C, são pais de crianças e crianças e também idosos querendo manter a sua saúde cognitiva. Pois então, hoje nós já impactamos mais de 140 mil usuários e temos mais de 50 mil usuários ativos na nossa plataforma. Nosso modelo de negócios é SaaS, você pode entrar lá e fazer um trial gratuito, pode fazer uma assinatura mensal ou uma assinatura anual e colocar os seus pacientes cadastrados na nossa plataforma. Lucas, como é que a gente organizou tudo para fazer aquele sonho de ajudar os nossos pacientes a compreenderem melhor, sem ter que entrar numa cabine auditiva e ficar ouvindo e repetindo o que eles ouviam, em algo que seja divertido e que mude o funcionamento do cérebro? Aqui, gente, a gente trouxe o Canvas, porque a gente sabia que hoje vocês iam ter um módulo de Canvas, então a gente montou o nosso Canvas. Então, aqui você percebe que na proposta de valor a gente não descreve muito o nosso produto, e sim como que a nossa solução entrega esse valor para o nosso cliente. Então, para o fonoaudiólogo, ele é um tratamento inovador, democrático, acessível, capaz de engajar o paciente em qualquer lugar. Quando eu estou falando com pais, é um treinamento lúdico, inovador, democrático, acessível, divertido e referência no mercado. Então, você vê que os nossos segmentos de clientes são os fonoaudiólogos, os pais, outros profissionais de saúde que se beneficiam dessa solução. Como que a gente atinge esse público? Então, falando em canais, pelas redes sociais, algumas aulas que a Diana e a Ingrid, nossas founders, dão, através do nosso website, os congressos, trabalhos científicos que a gente publica, porque todas as nossas soluções são cientificamente comprovadas.
Como que o nosso cliente consegue entrar em contato com a gente via e-mail, WhatsApp, redes sociais e, o mais importante, como que a gente se comunica com esses clientes. Linguagem culta, mas sem muita erudição. Então, a gente vai conversar com você sempre com um português muito correto, mas não vai ser aquela coisa muito super, ultra formal. E como que a gente, né, qual que é a receita de tudo isso? Via assinaturas no nosso portal, ou se você quiser se capacitar ainda mais e ter a gente te indicando, você pode comprar os nossos cursos. E aí a gente tem um espaço dedicado no nosso website que a gente indica esses profissionais que estão habilitados a utilizar a nossa plataforma. O que não pode faltar para a gente fazer? O know-how das nossas founders, porque elas que estão ali no dia a dia, atendendo as então elas que estão ali com essa empatia, com essa mão na massa. Ouvindo a dor do paciente. Os nossos desenvolvedores, porque senão nada disso ia sair do plano das ideias delas. O que não pode deixar de acontecer? A produção de jogos, a gestão da plataforma e a melhoria contínua desses produtos. Quem são nossos parceiros? São servidores como a AWS, o gateway de pagamento, as pesquisas científicas, então todas as universidades em que a gente disponibiliza o nosso produto para que façam testes, façam pesquisas, treinem com públicos diferentes. E a plataforma EAD, porque a gente precisa ter uma plataforma para disponibilizar esses cursos. E quais são esses custos, né, principais? Então, principalmente as ferramentas de marketing, porque a gente quer crescer, e os nossos servidores, porque sem eles vocês vão entrar lá e vão ver uma página vazia. Mas tudo isso, a gente tem que pensar, dar um passo atrás, como o Alexandre falou. Então, a gente vem para o Canvas de proposta de valor. Aqui, a gente tem que reconhecer muito bem as dores de quem a gente está comunicando. Então, a principal dor do público fonoaudiológico: não sabem como estimular as habilidades auditivas. Não foi uma coisa que elas prestaram tanta atenção ou se dedicaram em outra área, como voz. Não tem todo o currículo de faculdade de fono como trabalhar com esses pacientes. Falta de estratégias para trabalhar esse processamento auditivo. Legal, identifiquei que o meu paciente aqui tem um TPAC, né, um transtorno do processamento auditivo. E agora, o que eu faço? E aí, a falta de engajamento na terapia. Imagina que isso era dentro de uma cabine, o cara ia ficar lá 1 hora na cabine ouvindo bip-bip-bop. É chato, para não dizer outra coisa. É chato para o paciente e para o terapeuta. Por isso que eu comecei a pensar, como é que a gente pode fazer para ficar legal, né? Porque era insuportável. E aí, o que a gente entrega para aliviar essas dores? Estratégicas lúdicas e divertidas. Eu não estou engajando o meu paciente, não vai ser bem mais legal do que bip-bop, você jogar um jogo? Vai ser super legal. Desafios estimulantes, gamificação, direcionamento para estimular as habilidades auditivas. Se você identificou uma falha, por exemplo, em figura fundo, a gente tem uma atividade para isso. E basta usar nossos filtros. E aí, o que essa especialista estava fazendo? Né? Quais são as tarefas do cliente? Qual que é o job to be done que ela está buscando? Ela quer ajudar esse paciente. Esse paciente ele quer ser alguém na vida. E, para isso, a gente está entregando tudo isso. Então, a gente tem mais de 100 atividades entre jogos e áudios. Então, se você é, por exemplo, um deficiente auditivo, a gente tem atividades que são só via áudio. Então, os jogos são divertidos. A plataforma é online e acessível em qualquer lugar. Eu estou aqui no meu celular, o paciente está no celular dele, ele consegue realizar, a fono consegue acompanhar o tratamento desse paciente, mesmo com ele fazendo as atividades em casa. E aí, o que eu ganho a mais com isso? Então, você tem um retorno financeiro, porque isso valoriza as suas sessões, você vai ser uma das poucas que sabe trabalhar com processamento auditivo. Você tem uma diferença competitiva perante os outros consultórios, justamente por isso. Você tem um status, você está se atualizando, usa inovação, você aumenta a demanda de pacientes, porque esses pacientes que antes eram uma demanda represada, você consegue atender eles em qualquer lugar, inclusive via teleterapia. E mesmo fonos especialistas conseguem estimular as habilidades dos seus pacientes. Mesmo para quem sabe como fazer o treinamento, você pode oferecer um treinamento muito mais legal. E como que a gente entrega tudo isso? Né? O que cria esses ganhos? As ferramentas inovadoras, a democratização do acesso, então você pode acessar de qualquer aparelho que você tiver, e os protocolos que são cientificamente validados.
Não adianta nada eu chegar para uma profissional de saúde e oferecer um negócio que não tem validação nenhuma. E isso ajuda o especialista, ou o não especialista, que trabalha de forma generalista, seja no SUS ou seja lá em algum canto do Brasil, a saber o que fazer e como tratar com assertividade. E aí, quando você tem 2 segmentos de cliente, como é o nosso caso, que são os profissionais, os fonoaudiólogos e os pais, a gente faz esse exercício 2 vezes. Porque a forma como eles pensam e o que eles buscam dentro da plataforma são completamente diferentes. Então, imagina que você é um pai e, de repente, seu filho é diagnosticado com TPAC. Está com dificuldades nas escolas, tem falta de atenção, atraso do desenvolvimento da fala e da linguagem e dificuldade de lembrar as tarefas e o que aprendeu. Esse pai ele tem essa dor, ele vê a dor dele através daquele filho que está com essas dificuldades. Concordam comigo que é uma dor completamente diferente do profissional fonoaudiológico? Então, eu tenho que oferecer painkillers diferentes para eles. Então, atividades que estimulam memória, atividades que cientificamente remediam o TPAC, atividades que estimulam linguagem e cognição, atividades que estimulam pré-requisitos, atividades que estimulam foco e atenção, memória. E aí, o que esse pai está buscando? O que ele está fazendo? Ele também quer ajudar o filho. Ele quer buscar o sucesso do filho dele. Nenhum pai quer ver o seu filho não dando certo, não é mesmo? A gente, dentro de nós, a gente quer o sucesso dos nossos filhos, desenvolver as potencialidades dele. E como que a gente faz isso? Aqui ficou meio igual. Então, através de 100 atividades, jogos divertidos, plataforma Afinal, online. o produto é o mesmo, né, gente? Então, assim, o valor que a gente entrega é diferente para um profissional e para um pai. Mas, com certeza, o produto é o mesmo, só que a forma como você conversa com o usuário é diferente. Se eu sou um terapeuta que vou cadastrar meu paciente, vou usar em terapia, ou se eu sou o pai de uma criança que tem dificuldade, eu quero que ela se desenvolva. Até porque, quando a gente for falar em ganhos, os ganhos mudam completamente. Então, para um pai, por exemplo, é ele ter equanimidade de oportunidades, autonomia dos filhos no estudo, tranquilidade. Poxa, você não tem mais que ficar se preocupando, não dormir à noite porque o seu filho está ali sofrendo. Você está ali resolvendo isso, você tem essa tranquilidade. Orgulho e satisfação. Ver seu filho dar certo dá muito orgulho. Socialização. E como que a gente faz isso? Se tornando referência na área. Então, a gente tem diversos blogs com informações que os pais podem buscar, porque isso também é uma coisa muito difícil, acesso à informação, então a gente democratizou um pouco essa informação para eles. A gente anda aparecendo na TV, nos programas populares, assim, que nos convidam. Então, assim, faz parte, porque o pai está buscando uma referência para isso. E agora? Então, é a validação científica, então o pai tem certeza do que ele está oferecendo para o filho funciona. E essa acessibilidade, essa democratização, isso é muito importante para a gente entregar esses ganhos para essas dores tão profundas desses pais. Até porque o nosso sonho é entregar essas conexões cerebrais que mudam vidas para cada vez um número maior de pessoas. Esse é o nosso grande sonho. É isso, muito obrigado. Obrigada. E, pessoal, olha que interessante. Entrega para o Luiz. Os 3 vão continuar aqui, depois da apresentação deles, para apoiar cada um de vocês a fazer o Canvas de vocês. E vocês viram que interessante, né? Eles fizeram 2 Canvas de proposta de valor. Porque quando você tem uma relação tipo Uber, o Uber tem os motoristas e nós, os usuários. Os motoristas também são clientes, então eles têm que criar funcionalidades específicas para os motoristas. Tem até um aplicativo diferente, vocês sabem disso. Então, às vezes, a gente tem mais de um segmento de cliente. E se a gente tiver mais de um segmento de cliente, a gente tem que fazer um Canvas para cada segmento de cliente. Acho que foi um exemplo incrível aqui. Obrigado. Mas obrigado mesmo, pessoal. Agora, como a gente tem pouquíssimo tempo, a gente vai chamar mais um empreendedor, que é o Luiz Fernando. Ele, assim como a ProBrain, eles são incubados lá na Eretz-Bio e tem uma solução, não vou dar spoiler, né, incrível aqui para mostrar para vocês. Luiz Fernando, por favor. Uhul! Opa, tudo bem, gente? Boa tarde. Deixa eu só me achar aqui. Onde é o... É isso aí. Então, vamos lá.
Eu vou... Foi. Eu acho que a Ingrid passou um tempo explicando, eu falo que fica mais óbvio o que eu faço. Então, eu sou médico ortopedista e a gente criou Efesto para resolver um problema que a gente via que acontecia, que era o problema da imobilização ortopédica. Então, quem aqui já usou gesso? Por favor. Quem gostou? Então, a dor é latente, é muito fácil a proposta de valor. Então, aqui eu vou apresentar para vocês a proposta de valor, não que eu apresento para os pacientes, porque a proposta de valor para o paciente é muito clara. Era difícil fazer uma palestra dessa segurando um microfone de gesso para quem usou gesso. Tá? Então, fica óbvio. E agora eu vou explicar para vocês o resto, que é... esse produto já existe no mercado faz um tempo. Ele existe como protótipo, como proposta, e ninguém consegue emplacar um produto desse no mercado. E eu acho que tem a ver com o médico. Eu, como médico ortopedista, fiz essa análise, e aí a gente foi tentar avaliar o que a tecnologia podia propor e criou a Petlock Orthosis, que é essa órtese que vocês estão vendo que eu estou usando, que é uma órtese feita em impressão 3D, então substitui o gesso ortopédico, tá? E as imobilizações de prateleira por um produto que é customizado, ou seja, eu pego a anatomia do braço de vocês ou da perna de vocês para fazer um produto único, o que é uma demanda do gesso, mas eu faço isso com tecnologia e objetividade. Tá? Então, o produto que é feito para mim é feito para qualquer um de vocês da mesma forma, com o mesmo formato, simplesmente adaptado ao braço de vocês. Então, na era digital, é importante que a gente tente trazer propostas de dado e objetividade. Eu vou mostrar para vocês, então, o que a gente acha que são as características que esse produto precisa ter para melhorar a qualidade de vida do paciente e para o médico entender que ele é melhor do que o gesso. Então, são características, tá? E uma coisa que a gente traz como proposta de valor também é que o produto é reciclável. Tá? Então, isso é importante, meio ambiente, pautas do século XXI. Tá? Ele é feito dessa forma, então eu entrego no seu telefone celular, você vai baixar um aplicativo, nesse aplicativo você vai cadastrar seu paciente, fazer o escaneamento dele, que é uma volta, literalmente uma volta a 360 graus em torno do paciente. Tá? Literalmente. E depois esse produto chega para o seu paciente, ele leva e você coloca o produto nele. Tá? Então, o esforço é mínimo, como vocês podem ver, e isso, obviamente, é algo que tem que ser feito. Você não pode atrapalhar o dia a dia do médico para emplacar um produto. A tarefa que ele tem, que o jobs to be done dele, não pode mudar. Além de tudo isso que você faz, eu vou fazer você dar 2 piruetas, pegar um negócio, aprender a usar 3 softwares, pedir um negócio para você ter esse produto. Isso não funciona. Você tem que fazer essa jornada do teu cliente ser menos penosa. Tá? Então, é o que a gente prega, tecnologia sem esforço. É assim que a gente acha que o mercado deve funcionar. Tá? E você não precisa aprender, que os engenheiros aí não precisam ensinar para médico impressão 3D. Imagina ensinar para médico impressão 3D. Não para um médico, para todos os ortopedistas. Eu acho inviável. Eu aprendi e eu sei que não é tão fácil assim. Então, passando pelo Business Model Canvas, a gente não vai focar nesse, mas eu vou falar sobre o que é importante para vocês. Tá? Então, basicamente, é uma operação um pouco mais complexa, não é software e hardware. Tá? E aí eu tenho envolvido logística, eu tenho envolvido mais fornecedores, matéria-prima, transformação de produto, é algo um pouquinho mais complexo. Tá? Então, aqui vocês podem ver que o que é importante aqui, nesse caso, só para esclarecer para vocês. A menor quantidade de gente que eu colocar aqui, menor a minha dependência tecnológica. Tá? Esse é um ponto importante. E aqui o que a gente discute no Canvas, o que a gente quer ver hoje, é a proposta de valor, segmentos de cliente, relações entre como a empresa faz a relação com o cliente e os canais de entrega. Então, a gente vai ver isso no Value Proposition, Canvas, tá? E eu vou focar, como eu falei para vocês, na figura do médico ortopedista, que é quem eu acho que eu devo convencer para emplacar o meu produto. Tá? Então,
que a gente consegue analisar? A gente está falando, então, de 2 produtos, tá? A órtese física em si, eu não consigo apontar, e o aplicativo, que é o que eu estou falando para vocês. Tá? Então, são 2 produtos que a gente está analisando. Cadê meu... Putz... Perdeu a formatação aqui, tinha mais 3 jobs to be done, tá? Mas era tratar as afecções ortopédicas, fazer o acompanhamento do seu paciente e prover qualidade de vida, né, para o paciente. É isso que o médico quer fazer. Tá? As dores que ele tem, tempo e quantidade de retornos, o que eu posso reduzir de atrito, né, proposta de valor. Aí eu já vou falando de um lado e do outro para vocês vão lendo ali. Tá? Então, demanda e quantidade de retornos, eu consigo diminuir a quantidade de retornos, porque você consegue acompanhar esse paciente com imobilização, você não precisa mais que ele faça retorno para você ver como ele está com o gesso. Tá? Então, a parte de software tira atrito da jornada tecnológica, tira atrito da jornada de tratamento com tecnologia. Tá? Então, isso é importante, isso sim é transformação digital, não é incluir software para o médico usar além do que ele está fazendo. Tá? A questão da demanda técnica, ou alguém tem que aprender a fazer a imobilização, ou ele tem que capacitar alguém para fazer e agora ele não precisa mais. Tá? Então, a imobilização ela é objetiva. Você diminui a curva de aprendizado. Tá? Queixa de tratamento, gesso. Quem já teve queixa aqui de usar gesso? Eu já vi um monte e eu já usei. Então, é o que eu falo para vocês. Imagina o ortopedista que está com 30 pacientes usando gesso, quantas queixas ele não ouve. Tá? Então, eu assumo essa demanda da queixa. Eu assumo essa demanda da queixa porque eu estou resolvendo o problema da imobilização do paciente, eu faço essa interface, e aí o ortopedista ele sente que eu estou dando valor para ele. Tá? Diminuindo o atrito da jornada e melhorando a relação médico-paciente. E reduz as complicações do uso de mobilização, né? Atrito, coceira, cheiro, né? Peso, às vezes fica com dor, né? Por usar gesso. E aí você tem os ganhos inerentes ao ato, né? Então, por exemplo, aquele cara que comprava um estoque de gesso não precisa mais de gesso, o estoque é meu, não é mais do médico. Tá? Ele não vai ter, né, melhora da relação médico-paciente, falei, redução geral de custos, né, porque tem todo o custo da jornada e o custo do descarte do gesso, que é descartado como lixo hospitalar, então é por peso, né, que o gesso conta na conta do hospital. Então, esse produto, um gesso tem 1,5 kg e isso aqui tem 250 gramas, depois se vocês quiserem pegar, sintam-se à vontade. Tá? E... fluxo completo de produto, foi o que eu acabei de falar, reciclagem, tá? Facilidade de implementação, como eu falei anteriormente, você tem que tirar atrito, usar a tecnologia para tirar atrito da introdução da tecnologia, né? Então, eu dou o que o médico sabe usar, que é o aplicativo, e eu entrego para ele o valor, que é o produto impresso. Ele não precisa nem saber o que é impressão 3D, mas ele sabe que o produto é melhor e ele consegue ter esse produto. E o fluxo completo da jornada do usuário, que foi o que eu expliquei para vocês em falar que a gente faz toda a interface entre o médico ortopedista e o usuário para ver o que realmente importa na demanda, porque eu não quero que o paciente vá para o pronto-socorro só para perguntar para o médico do pronto-socorro se aquele gesso está tudo bem, né? Que é o que acontece bastante. Tá? Então, era basicamente isso. Eu consigo... né, não falei disso aqui, mas vocês entendem, né? O que o médico quer ter. Ele não quer ter gasto, ele quer ter um produto personalizado para o seu paciente, porque é a demanda do gesso. Ele quer que o paciente tenha qualidade de vida, né? Que ele não tenha demanda em implementar aquele produto no seu consultório, é sob demanda, né? Ele não precisa lidar com estoque. E aí já ainda gera um destaque profissional daquele cara a trabalhar com um produto com tecnologia. Tá? Que é a transição tecnológica que a gente está passando agora. Da minha parte, era isso. Uhul! Valeu, Luiz. Fica aqui na frente. Fica aqui porque, na verdade, vou até chamar a Ingrid e o Lucas de volta para cá, porque agora a gente queria abrir para 7 minutos e meio de perguntas. Então, microfone aberto para vocês.
E pensem, as perguntas que vocês forem fazer, pensem na necessidade que vocês estão construindo e daí por diante. Perguntas que vão te ajudar a fazer o trabalho de vocês. Vamos lá. É mais uma curiosidade. Quanto que sai uma órtese dessa? Quanto que sai? Não, O custo, por o preço, quanto você vende. preço ou custo? Por quanto você O vende? custo, quanto você faz? Quanto custa para Quanto você cobra? fazer? Não, quanto... pode ser. Quanto porque- eu cobro do cliente ou quanto é o custo do produto? Pode ser os dois. Os dois. Não, o custo do produto é o mesmo problema que a gente vai ter com o gesso. O custo do produto é pequeno. Então, você falou assim, quanto você gasta de matéria-prima? Gasto pouco. É a mesma coisa do gesso, só que tem todo o processo envolvido. Então, aí assim, em custo, a gente fala de business. Custo e precificação são coisas distintas. Então, o custo é baixo, só que eu tenho que incluir no meu custo uma margem o suficiente para eu sou startup. E eu tenho desenvolvimento tecnológico, equipe para pagar. Então, o valor é o preço, não é no custo. O valor do produto você coloca no preço e não no custo. Então, o custo não é alto. Mas eu demorei 3 anos para colocar esse produto no mercado e eu tenho que contar isso e eu tenho que dispor de margem. Então, eu cobro do meu cliente de 500 a 700 reais, dependendo do tamanho da órtese e do tipo de órtese. Agora a gente vai introduzir uma órtese no mercado, que ela é mais cara do que isso, só que o detalhe é que ela é única durante o tratamento. Você não precisa comprar mais nada, nem voltar no teu médico. Então isso é que eu falo para a lei. Isso é uma grande vantagem que ninguém no mundo faz do jeito que a gente faz. Mais uma aqui. Valor. Lembra dessa palavra. A gente ficou meio em dúvida do tempo de produção dessa órtese, porque, querendo ou não, um paciente que precisa de um gesso precisa de uma coisa mais imediata, né? Então, a primeira parte da pergunta é uma limitação tecnológica. Cadê? Oi. É uma limitação tecnológica, não sou só eu que passo por isso, é todo o mercado. Tá? Então, todo o mercado tem que fazer esse movimento. A teoria de Hefesto é até em 2025 está entregando em 2 horas o produto. A gente dá hoje em 96. Então, a gente não elimina a necessidade do gesso, mas quem já usou gesso sabe que você não usa um gesso, você usa de 3 a 4. Então, estou trocando 3 a 4 por 1, e a diferença é que você não precisa nem esperar uma semana para trocar com essa órtese nova. Você não precisa mais demorar uma semana para trocar. Em 4 dias, 96 horas, você tira o gesso, põe a órtese e segue com ela até o final do tratamento. Então, eu tenho que levar outras coisas em consideração. Tá? Imagina. Você tinha comentado que era um produto que já existe faz tempo, mas que estava com dificuldade de ser implantado. Qual foi exatamente a parte que fez com que ele pudesse ser implantado, a parte que você inovou, assim? Cara, não, hoje tá, mas é legal. Eu gosto. São 2 coisas, tá? E eu conto a história do meu irmão, né? O que eu consigo fazer é jornada sem atrito. Isso ninguém tinha pensado, né? Quando a gente desenvolveu essa proposta, nem a gente conseguia desenvolver, tá? Para ser claro. Então a gente falava assim, o médico só pode depender do telefone celular. E não existia tecnologia para fazer escaneamento. A sorte é que quanto a gente foi... Timing é tudo também, tá, gente? Então, quando a gente foi desenvolvendo, a gente falou, vamos focar na órtese primeiro, porque não adianta a gente ter alguma coisa para escanear e não ter a órtese. Então, a gente fez toda a órtese, provou a proposta de valor do produto físico e começou a provar a proposta de valor do software, que é o que vai gerar escala. Isso permite com que a pessoa não entenda absolutamente nada de impressão 3D e peça o teu produto em qualquer lugar do mundo. Você só vai falar, frete, demora uma semana para chegar, mas eu atendo o mundo inteiro. Então, essa é a diferença, essa é a grande diferença. Eu posso chegar para todo mundo amanhã e falar, baixem um aplicativo e usem e tenham sua órtese personalizada dando uma volta a 360 graus no paciente. Tá? Então, essa é uma parte. Muito, too much. Não? Então, essa é uma parte do porquê que o produto não entrava no mercado. A segunda, que é a minha opinião, e aí é a opinião pessoal, é a resposta que eu dei para o meu irmão. A gente via muito disso aqui, mas de uma maneira que a gente não usaria. Eu e meu sócio, no caso, que também é ortopedista. Falou, eu usaria se fosse assim. Então, a pergunta que meu irmão falou é, se o produto já existe há tanto tempo, por que você não vende só o software? E aí, o que eu respondi para ele, e meu irmão é investidor da empresa hoje, e por causa dessa pergunta, tá? Então, ele falou assim, então, por que você está fazendo isso? Eu falei assim, porque ninguém faz direito. Se fizessem direito, eu vendia o software.
Então, precisa ter características específicas para atender o paciente que eu achava que os concorrentes não faziam. Um ponto que eu queria adicionar é que a diferença entre ele e os concorrentes, e o motivo pelo qual, inclusive, a Eretz acreditou na Efesto, é porque eles acreditaram antes de todo mundo. Porque eles começaram a desenvolver a órtese antes de ter tecnologia para fazer um escaneamento bom. Hoje, os telefones evoluíram e você consegue fazer esse escaneamento. Se eles tivessem esperado o telefone evoluir para começar a desenvolver... Então, assim, eles acreditaram e começaram e desenvolveram antes de qualquer um. Então, esse foi o motivo principal. A minha dúvida é que você colocou que no Business Canvas ele seria um produto reciclável. Ele seria reciclável em que sentido? O plástico é biodegradável ou pode ser usado em outros pacientes? Tipo, se cada paciente tem sua própria anatomia. Você tem que triturar o plástico e transformar em outro produto, mas ele é reciclável, não é biodegradável. Ele não é reutilizável, porque ele é personalizado. Eu tenho a minha, inclusive, né? Aí eu vou mostrar para as pessoas tentam colocar assim, tipo, nossa... Mas não, essa aqui, por exemplo, que eu estou usando, não é para mim, então tem um ponto que ela me aperta, por exemplo. Isso. Mais uma ali? Não era você? Eu ia perguntar se... Oi? Ah, tá. Eu ia perguntar se o software depende do celular do médico. Precisa de uma tecnologia LiDAR, precisa de um... Você é engenheiro, né? Não. Não? Ô, louco. Medicina, estudante de medicina. Top. Então, a gente tem que partir de algum lugar. Então, assim, o LiDAR, ele é quase insuficiente, para você ter ideia. Então, então o LiDAR, a gente está usando o LiDAR com fotogrametria, com software próprio para suavizar a nuvem de pontos. É um processo bem complexo, viu, cara? É interessante até que você saiba, porque geralmente médico nem faz ideia, mas... Parabéns, mas, né? A gente usa o LiDAR e a gente usa 3 tecnologias em conjunto para gerar imagem, tá? E a ideia é que você não dependa mais disso, mas para não depender mais disso, a gente está falando em AI Machine Learning. Para eu ter AI Machine Learning, eu preciso de dado. Para ter o dado, eu preciso do dado adequado para eu fazer o produto. Então, a única tecnologia mobile que permite que eu tenha replicabilidade é o iPhone 12 e 13 com o LiDAR. E o iPhone em específico, para quem não sabe, porque o Android ele não tem hardware fixo, né? Ele muda. Então, cada LiDAR tem um padrão. O iPhone não. O LiDAR tem padrão e aí você consegue padronizar o que você está fazendo. Até gerar dado para fazer um AI, um Machine Learning, para você não depender do LiDAR. E essa pergunta ela é super importante porque ela gera uma barreira de entrada, né? Ou seja, se o médico na outra ponta não tiver a tecnologia, ele tem dificuldade de fazer o escaneamento. Mas o negócio é o seguinte, é mais fácil você falar para o médico comprar um iPhone por R$10 mil do que ele aprender a mexer com impressão 3D. Então, você comprar um telefone de 10 mil como ativo da clínica e o produto vai devolver dinheiro para ele, você justifica o investimento. A pergunta é, você quer um iPhone? Né? Você quer um iPhone pago, na verdade? Então você adquire a tecnologia com o dinheiro da tecnologia, você paga o próprio iPhone e está tudo certo. Problema resolvido. Vamos lá? Tudo bom? Pergunta para a ProBrain. Eu queria saber se vocês já chegaram a pivotar algum produto de vocês alguma vez e também se vocês têm algumas dicas de como validar as melhores funcionalidades que o software tem que ter, que o aplicativo tem que ter para atender as funcionalidades, para atender as dores do cliente. Porque eu acho que a fase que a gente está é justamente de escolher assim, quais vão ser as funcionalidades que a gente quer que tenha. Isso daí, às vezes, em software é uma coisa que pode ser bem tricky, né? A gente pode escolher uma que, na verdade, não é. Então, primeiro, vocês têm alguma situação que vocês pivotaram e depois algumas dicas. Na verdade, o nosso produto é um produto que continuamente ele vai agregando, o Afinando o Cérebro, ele continuamente vai agregando novos jogos, porque a gente tem 10 habilidades auditivas, fora as habilidades cognitivas, cada pesquisa científica que sai, nossa, ninguém olhava para a localização espacial, caraca, como é que estimula isso? Então, na verdade, ele é um produto que está sempre agregando novidades, então a gente tem pelo menos um jogo novo por mês, isso é
algo que, na verdade, faz com que a gente não precise pivotar, porque a gente está sempre se adaptando ao que tem de novidade. Mas o que faz a gente saber o que mudar e por que mudar é o diálogo com o cliente. Nós temos um grupo de fonoaudiólogos mais próximos, que em cerca de 80 ou 100 fonoaudiólogos, tudo o que a gente fez até hoje, antes de colocar no mercado, passou pela mão deles e eles deram feedback. E a gente tem uma linha direta, um canal de suporte direto, e o Lucas, coitado, ouve muito isso do suporte. E é aquilo que a gente vê que tem muita gente reclamando, a gente já sabe, peraí, tem um ponto sensível aqui, tem que fazer alguma coisa para mudar. O tempo todo é teste, e a gente recebe feedback. Não teve reclamação? Foi bem. Começou a enroscar e a gente recebe dúvidas no suporte, peraí, é alguma coisa que a gente tem que mexer. Mas antes, tem esse lado de fazer pequenos ajustes e testar com o próprio público de modo geral, mas tudo antes passa por um grupo de profissionais que vão dar os pitacos. E isso provavelmente fez com que a gente não precisasse pivotar. O que aconteceu é que o nosso segmento, que era focado em fono, que era muito nichado, com a pandemia a gente falou assim, por que é que a gente está olhando só para quem prescreve, digamos assim, e não está olhando para o usuário final. E aí vinha uma dúvida, que até na Eretz, a gente fez um piloto na Eretz, e várias pessoas falavam assim, pô, é super legal, mas eu entro lá, tem um monte de jogo, eu não sei qual jogar. Então, agora, a gente está com o projeto PIP, que já está em fase de validação, então a FAPESP nos deu verba suficiente para a gente ter uma parceria com o ITA, o Instituto Tecnológico de Aeronáutica. Então, ontem mesmo estava eu lá com os milicos e eles já botaram a gente num outro projeto, isso daí é uma outra coisa bacana para contar, as parcerias, o quanto a gente às vezes nem imagina que piloto de avião pode se beneficiar com esse treinamento auditivo, e eles já ficaram interessados. Mas voltando para essa questão do PIP, o que a gente vai fazer? A gente tem 2 produtos, um para avaliar, um para tratar. O PIP, com esse projeto, a gente pegou uma inteligência artificial para ler aquele resultado dos 10 testes e fazer uma recomendação de quais os jogos que são ideais para aquela pessoa. E aí, uma segunda IA faz o quê? Para cada jogada, analisa o resultado da pessoa e vê. Ela vai para um nível acima, o mesmo, ou um nível para baixo. Então, o que a gente tem? Tanto uma avaliação, quanto uma recomendação a cada jogada. E aí, a cada dia, a pessoa joga 4 jogos. Cada jogo tem, em média, 2 minutos. Em 8 semanas, a gente consegue mudar a resposta do P300. Não sei se vocês já aprenderam eletrofisiologia da audição e os potenciais evocados cognitivos. Então, a gente consegue mensurar eletrofisiologicamente o impacto desse treinamento. Então, é muito bacana, porque a gente prova que alguma coisa mudou no cérebro da pessoa. E, com isso, a gente vai ouvindo, as pessoas vão trazendo demandas, e as pesquisas em parceria com as instituições são muito importantes. Porque o que acontece? Eu posso ter 1000 ideias. Quem garante que aquilo vai fazer, né, o efeito que a gente imagina? E se eu fizer a pesquisa somente, eu sou pesquisadora raiz, assim, eu sou professora de pós-graduação e tal, pesquiso há um tempão, né, tenho mestrado, doutorado, mas se eu disser que meu produto é bom, tem um viés aí. Então, a gente entrega o produto para quem quiser fazer. Quer fazer o seu TCC com o Afinando o Cérebro, com Audibility, você faz. A gente entrega o produto para você, e aí, se tiver, a gente teve da Unicamp um monte de feedbacks que fez a gente ajustar o Audibility para ficar compatível com diferentes faixas etárias. Então, o negócio é o seguinte, não dá para a gente evoluir sem ouvir o cliente. Nossa, é incrível. E acho que só 2 pontos importantes de tudo que você falou. Assim, tem uma frase que resume muito tudo isso, que é "Data is the new oil", ou seja, os dados são um novo petróleo. Você já deve ter ouvido isso. Mas usar isso de verdade é que é o grande desafio. O que significa isso? Se você tiver uma plataforma digital, você vai pegar todos os dados da sua plataforma digital e você vai entender aonde as pessoas vão e aonde as pessoas não vão. Por que tem um joguinho abandonado lá que ninguém quer? E aí, analisando aquele joguinho abandonado, você consegue entender um comportamento do que não fazer. Enfim, isso é extremamente importante. Então, esse cara aqui é engenheiro politécnico, que
que tem uma leitura de marketing sensacional. Então, o cara tem o hemisfério esquerdo do engenheiro e o hemisfério direito do marketing. Então, a gente não toma nenhuma decisão sem antes o Lucas analisar os dados. E você estava falando isso, então a gente vê assim, puxa vida, as pessoas entram e param num determinado painel que a gente tem. O que está acontecendo ali? A gente só sabe disso porque o Lucas falou assim, gente, tem algum pepino aqui, a gente precisa entender por que as pessoas param aqui e encrencam nesse ponto. Então, é exatamente a junção dos dados com essa análise e que vai direcionando muito o nosso produto. Não, perfeito. E outro ponto que ela citou e que eu acho que passou batido. Você sabe o que é PIP? Tá vendo? É isso. Gente, estudem essas duas palavrinhas, na verdade, tem uma no meio, né? Fontes de fomento. Hoje em dia, ela falou da FAPESP, né? Ela tem a FAPESP, ela investe em projetos de inovação, ou seja, ela financia projetos de inovação. Então, vocês conseguem buscar fontes de fomento. Você fala, eu tenho uma ideia incrível, mas não tenho condições, eu vou precisar buscar investidor. Não, busca primeiro fonte de fomento antes de buscar investidor. A gente tem muitas perguntas, mas infelizmente a gente vai precisar partir, mãozinha levantada aqui, enfim, mas assim, a gente vai partir para a construção agora, porque a gente quer que vocês comecem a trabalhar. A parte boa é que a gente vai estar aí e a gente vai passar nas mesas. E se vocês quiserem, vocês podem falar assim, não, mas eu quero falar com fulano, eu quero falar com ciclano, eu quero... E a gente vai na mesa tirar dúvida e conversar com vocês. Mas eu quero que vocês comecem a trabalhar. Espero que tenha pelo menos um notebook por mês aí, ou um tablet, ou, né, enfim, verifiquem isso direitinho, porque escaneiem esse QR Code, vocês vão pegar o material através desse QR Code, e aí vocês vão poder trabalhar, né, no PowerPoint que foi colocado para vocês. Mas é isso, pessoal. Obrigado mesmo pela apresentação. Uhul! E agora é com vocês, galera. Valendo!